Olá, pessoal. Então, chegou o dia de entrevistar Carol Carvalho, essa mulher que vai trazer uma visão que não é só visão, é visão e voz. Eu dei tema para sua entrevista. Deu? Visão, a voz e a visão aos olhos de Carol Carvalho. Muito obrigada. Puxa vida, porque nada mais nada menos, Carol trabalha com marketing de estratégia para mulheres de negócio. E o que é que eu sei? Eu sei que isso é algo que transforma totalmente a vida de uma mulher, principalmente das mulheres que já estão no mundo dos negócios ou que querem entrar no mundo dos negócios. Então, ter essa pessoa que está do lado e que vai estar orientando, e eu acredito que não é só uma orientação, né, Carol? E não é uma orientação que vem do nada, é uma orientação que vem com uma pessoa capacitada, como você. E eu não sou nem besta, né? Claro. Tive que trazer. Deixa essas pessoas, gente. Aprenda, já vou começar a entrevista antes de Carol se apresentar. Já vou dar essa dica, não, já vou dar esse conselho para você. Ande perto de pessoas que podem trazer positivamente coisas boas para sua vida. Né? Carol é uma dessas pessoas que chega perto de você e que não só vai lhe ajudar a se posicionar, mas ela vai realmente trazendo, abrindo portas. E essa pessoa que tem acesso a muitos lugares. É verdade. E tem acesso por competência. Obrigada. Vou parar e vou deixar você apresentar, né? Porque senão eu conto a história toda dela, né? Que eu não sei. E ela vai revelar para nós aqui. Obrigada. Carol Carvalho, fique à vontade, se apresente no podcast. Oi, gente. Bom dia. Eu sou Carol Carvalho, eu sou produtora de moda, trabalho com marketing de influências para mulheres de negócios. Estou há 23 anos no varejo de moda e há 10 anos quase eu tenho a minha agência, né, que trabalha com assessoria personalizada para mulheres. Durante 8 anos, na verdade, a minha agência se chamou Agência 2. E as pessoas não associavam a Agência 2 a mim. Elas pensavam que a Agência 2 era uma agência qualquer, sim, né, de marketing. Quando entendendo que as pessoas não sabiam o que eu fazia, eu resolvi fazer um rebranding ano passado e a agência agora se chama Carol Carvalho Assessoria. Nada mais então, isso surgiu de uma necessidade dos meus clientes e até das pessoas que me conheciam que não eram meus clientes, que sabiam que eu poderia dar um jeitinho e resolver aquilo. Chama a Carol, que a Carol faz, né? Chama a Carol, que a Carol resolve. Eu não sei, pergunta a Carol. Se a Carol não souber, ela vai indicar quem faça. Então, eu percebi que a minha marca pessoal é muito forte, isso, né? O meu nome, ele é muito forte. Não fazia sentido eu continuar com a agência. E aí, eu fiz esse rebranding e estamos aqui, graças a Deus. Aí, já há quantos anos, Carol? A agência vai fazer 10 anos, mas isso, no varejo de moda são 23 anos já. Só isso? É a história do comércio varejista, assim. Ela é fundida com a minha história pessoal. Ah, sim. E Carol tem um garoto lindo, belíssimo, né? Vamos falar, é mãe já, né? Theozinho. E tem quantos anos o Theo? O Theo tem 9. 9 anos já. Mas tem uma cabeça de velho. E, pois é, esses meninos que a gente coloca no mundo, eles são assim, né, menina? Eles ficam dão essa rasteira na gente, né? Desenrolado, ajudante da mamãe. Ai, que legal. Eu ando com a Duda, né, de tiracolo, né, pra todo canto, tu sabe, né? Tem que ser. Tem que ser, porque eles são muito desenrolados mesmo. Então, e são motivo da gente viver, e da gente trabalhar, e da gente acordar cedo e dormir tarde, né? Com certeza. É o combustível que leva a gente, né? É o combustível. E trabalhando posicionando, né, e como estratégia de marketing para mulheres de negócio, como é que funciona de fato já esse trabalho? Eu conheço algumas pessoas, algumas empresas que trabalham com você e já posso dizer que a gente vai pela empresa, vai pelo posicionamento das pessoas e a gente já sabe se veio de Carol ou não. Né? Tem a assinatura, Tem a assinatura da Carol, né? Mas, de fato, como é esse trabalho, já começa a falar um pouquinho, porque a gente vai ouvindo podcast, é lugar para você aprender, Carol. É verdade. Então, nos ajude. Vamos lá. Então, a gente não pode falar sobre o meu trabalho sem a gente falar sobre o mercado, né? E todos os períodos que o mercado, o comércio em si, ele passou durante todo esse tempo. Observando não somente o avanço do digital, a mudança do mercado no offline durante essa minha trajetória. Então, a gente teve que fazer várias adaptações ao longo desse tempo. Por quê? É no offline que o bicho pega, né?
A gente posiciona hoje, as mulheres, a gente se posiciona na internet, mas é no offline que o bicho pega. Então, não adianta você ter um negócio bonito na internet se o cliente vai chegar na sua loja, vai chegar no seu comércio e aquilo ali não vai ser coerente com a imagem que você está querendo passar. Sim, com certeza. Então, a gente fala muito hoje sobre a diferença, né? O que é que o seu trabalho vai gerar de diferença na vida daquela pessoa? Então, eu não posso chegar na loja da Nivea, no comércio da Nivea, eu tenho uma Nivea bem posicionada na internet, e eu chego lá e digo, a Nivea é uma farsa. Sim, é verdade. Né? A gente tem que ter uma coerência nesse storytelling do online para o offline. Sim. E ao longo do tempo, enquanto eu trabalhei, eu conheci muitas pessoas, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente legal no mercado aqui de Maceió. E essas pessoas me ensinaram muita coisa na prática. Né? Tanto quando eu cheguei na faculdade de moda, eu falei, nossa, é isso? Mas isso eu já fazia. Isso aqui eu aprendi quando eu trabalhei com a franquia tal. Isso aqui eu aprendi quando eu trabalhei com pessoa tal, né? Falando comercialmente, Sim. né? Então, muita coisa, a gente tem a prática, que a prática não está nos livros, né? Então, a experiência, ela vem sendo construída. E ao longo desse tempo, eu sempre trabalhei com mulheres, né? E a gente termina ouvindo a história dessas pessoas, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande, por exemplo, de gravar. Eu passo horas falando aqui com você no podcast, mas para eu gravar um vídeo meu, eu tenho dificuldade. Sério? Eu tenho. Você pode ver, quase não tenho vídeo, né? No meu Instagram. Eu prefiro muito mais postar e escrever. É a minha realidade, tem muita gente que se identifica. Mas quando eu vou fazer um trabalho com a pessoa, eu tenho que passar que aquilo é importante para a pessoa, para que as pessoas se conectem. Então, eu tenho essa dificuldade. Então, ao tempo que você se conhece, você vê os seus limites, suas limitações, suas dificuldades, suas carências, fica muito mais fácil você se colocar no lugar do outro. Isso. Então, a assessoria, ela é um trabalho totalmente personalizado, baseado na empatia, baseado no você se colocar no lugar da outra pessoa e ver como eu posso ajudar essa pessoa. Que isso é muito importante. Muito importante, faz toda a diferença. Eu acho, eu não gosto de falar assim do marketing humanizado, eu não gosto de falar que a gente tem que fazer com que as pessoas ouçam a sua verdade, não. Sim. Eu acho que quando você entende o lugar daquela pessoa e você tenta explorar o melhor daquela pessoa, aquilo se torna real, se torna verdadeiro, né? E eu aprendi isso ao longo de muitos exemplos negativos que eu tive nessa trajetória. Como, por exemplo, eu tive uma cliente queridíssima, uma nutricionista, que ela já era um pouco mais velha, e eu sempre tentava gravar com ela, e ela sempre dava uma desculpa, sempre isso, sempre aquilo. E eu perguntei se ela estava com algum problema. E ela disse, Carol, a agência que eu estava antes, ela me pressionava muito, e aquilo começou a me gerar crise de ansiedade. Sério? Puxa. Então, quando a gente falava do dia hoje é dia de gravar, ela disse que tinha dor de barriga, tinha dor de cabeça, tinha sudorese, exatamente. E eu disse, não, é desse jeito, não vamos gravar. Eu não gosto de gravar. Isso. Eu não vou obrigar você a exatamente. Fazer isso. Vamos fazer uma comunicação que seja de uma maneira leve e assertiva. Conseguimos fazer. E esse lugar de posicioná-la com carinho deixou-a confiante. Né? Até porque as pessoas mais velhas, elas não têm tanto hype como a gente tem na internet hoje, né? Então, aquilo ali se gera um elo de confiança entre o cliente e a agência, né? E eu falo entre a pessoa e eu. Eu não posso tratar isso somente como um cliente, né? Não é um cliente qualquer. E assim, para eu trabalhar com você, para eu entender o que é que você deseja, eu preciso entender primeiro quem é a Nivea à frente daquela empresa. Entendi. Entendeu? Por isso, quando eu digo, é uma assessoria personalizada. E eu vou chegar para você e vou dizer, Nivea, eu trabalho desta maneira e eu posso te oferecer esses serviços. Te atende? Não, Carol, mas não era isso que eu queria. Então, tudo bem. Eu te indico a agência de publicidade. Que é diferente. É diferente, é um trabalho diferente. Eu te indico a agência de publicidade. Eu posso te indicar uma mentora de carreiras. Eu posso te indicar uma excelente psicóloga. Sim. Porque neste momento, eu não estou apta para trabalhar com você. Então, todas essas pessoas eu tenho no meu radar, eu tenho no meu círculo de parceiros de trabalho, que eu já ligo para uma psicóloga, por exemplo, que eu tenho muita amizade, que é uma grande amiga minha, formou-se comigo em moda, Ana Helena.
E a Ana Helena, eu digo que ela me botou numa ladeira e ela me jogou na ladeira, porque ela sabia das minhas capacidades, do meu potencial, e eu não conseguia desenvolver aquilo, mas ela Sim. com a expertise de psicóloga, e eu digo, tem uma cliente para você que está precisando disso. Ou então a minha mentora de carreiras, que é a Marta Barbosa. Marta, eu tô com uma cliente que está precisando disso aqui, você consegue ajudar? Então entenda que não sou só eu, Entendi. tem um time, né? Entendi. É alguém que você vai otimizar, você vai transformar a mulher de negócio, a Isso. mulher em uma mulher de Em negócios. uma mulher de negócios. Né? É uma transformação. Isso. E assim, se você vem pronta pra mim, a gente Sim. desenrola. Se você não vem, eu quero ser o melhor. Uhum. Eu acredito no produto que você vende. Eu acredito no seu potencial. Sim. Você só tem alguma trava, às vezes são crenças limitantes, né? Que a gente cresce com aquilo e acha que não é capaz. Que você pode destravar aquilo ali e seguir. Agora volte, Nívia. Tá pronta, vamos desenrolar a partir daqui. Isso. Né? E assim, a gente sempre estabelece uma relação de muita confiança. Uhum. As minhas clientes estão comigo, eu tenho um cliente que está comigo há 7 anos. A Lavínia está comigo, vai fazer 9. Isso, Lavínia, linda. História, a gente tá viajando, Tá viajando. tá ostentando fora do país, né? Feliz Na da Europa, vida, feliz ela da tá. vida. Tô acompanhando, viu? Tá lindo, perfeito, muito bom. A gente vai fazer 9 anos de relação comercial, que não é mais uma relação de trabalho. Isso, com né? certeza. É. Eu comecei a trabalhar com a Lavínia, o meu filho era pequenininho, ele vai 9 anos. Pois é. Então, a gente cria um elo de confiança, e eu sempre falo para qualquer cliente meu, digo, Nívia, meu contrato com você é no mínimo 6 meses, para a gente efetuar esse projeto. Depois desses 6 meses, você pode seguir tranquilamente sem mim. Sim. Graças a Deus, as pessoas seguem comigo. Continua. Né? É muito fácil para a pessoa ter uma pessoa ali pensando, assessorando, executando as coisas por você. Né? De uma maneira que tenha um olhar direcionado para o seu cliente. Uhum. Sem contar que você faz elos. Isso. Né? Então, assim, Carol, ela não só lhe posiciona como, tipo, preparar você ou otimizar locais e pessoas que podem deixar você pronta como psicólogo, como mentor e tudo mais, mas ela coloca você em lugares e que vão trazer evidência para o seu negócio. Né? Justamente por ter essa abranger, né? Ter uma abrangência enorme de conhecimento, né, Carol? Verdade. A minha mentora, ela usa um termo muito legal, que eu até usei esse termo num projeto que eu vou lançar já. Tô aqui já dando spoiler. Isso, de projeto novo já é. Vai chegar. Ai, que joia. Que a Marta, ela disse que eu sou ponte. Isso, é verdade. Então, eu peguei esse nome ponte e vou colocar nesse projeto que depois eu vou falar pra vocês. E a Marta, ela foi uma pessoa que me deu muita coragem. É por isso que eu digo, você precisa ter sempre alguém por trás mostrando os pontos negativos, os pontos positivos, que você só vê os negativos. É verdade. Né? E a Marta fala o tempo todo, a Carol é a ponte, a Carol é a ponte. E esse elo que você falou é justamente a ponte. Por quê? A gente constrói relações baseado na confiança. Isso. Né? Não é só no poder de consumo. Eu vou ficar amiga da Nívia porque a Nívia tem um podcast. Exatamente. Isso não é verdadeiro. Isso não transparece, isso não conecta. Entendeu? Eu acho que a Nívia, ela tem um poder de fazer com que as minhas clientes mostrem suas melhores versões. Sim. Entendeu? Então, Nívia, eu acho que você é importante para o meu trabalho. Vamos trabalhar aqui? Né? Nívia, a minha cliente é importante para você. Vamos trabalhar com essa cliente? E assim a gente vai realmente construindo as pontes que vão nos levar para um evento, que vão nos levar para uma viagem, que vão nos levar para outros lugares. E assim a gente fortalece a comunidade feminina. Né? Isso aí. Porque o empreendedorismo feminino, durante muito tempo, ele foi taxado com ego. Né? Eu acredito que a gente teve um corte aí muito importante antes e depois da pandemia. Teve uma mudança, né? Aconteceu. Antes da pandemia, era cada um por si, Deus por todos. A rivalidade enorme, quem quiser que chegue primeiro. E outra, principalmente quem trabalha com o que eu trabalho. Eu acredito que eu não sou uma pessoa que tem um ego inflado, né? Eu acredito que eu sou muito próxima. Isso, então, é verdade. Tem pessoas que têm muito ego. Para trabalhar com marketing hoje, você tem que ter um posicionamento. Então, aquilo ali é ego. Eu não vou me misturar com fulano, não vou me misturar com fulano. Eu tô aqui para me misturar com todo mundo. O objetivo é esse, O objetivo é esse. Misturar. Então, depois da pandemia, quem não deu as mãos, ficou para trás. Isso. Quem quis se manter no topo, ficou sozinho no topo. Porque você não tá aqui, você tá aqui embaixo na base. Se fortalecendo relacionamentos, fazendo network e conectando pessoas, que é o mais importante. Isso. Né? Eu acho que quando você coloca isso como base principal,
O relacionamento hoje, para mim, ele é uma base principal do meu trabalho. Se eu construo bons relacionamentos, os negócios eles vão fluindo naturalmente. Isso. Eu não vou querer te vender nada. Você vai confiar no meu trabalho. Isso é o mais importante. Faz diferença. Faz diferença. Principalmente quando o assunto é meio feminino. Né? Empreendedorismo feminino. Isso. Porque é raro encontrar pessoas que estão dizendo assim, eu estou aqui pronta para gerar conexões, boas conexões. Eu reconheço o seu potencial e por isso dá para a gente caminhar junto. É difícil a gente encontrar assim. Mas, no fim das contas, é como você diz. Na verdade, a ideia é se misturar. Se misturar. É estar perto das pessoas, né? E interessante quando você fala assim, eu não posso forçar a pessoa a ser quem ela não é. Exato. Então, você precisa ser no off, Exato. aquilo que você também é no online, né? Exato. Então, você tem que ser a Nívia tem que ser essa Nívia que tá aqui, que tá na escola, que tá com os amigos, que tá mais tarde, vai estar na Tole, né? No evento. No evento, e que abraça, que conversa, que gera ali uma conexão boa, e que, puxa, tem que ser você. Você precisa trazer a sua essência, a sua verdade. Sem forçar, ótimo. Se você consegue ser você e vender bem, isso faz toda a diferença, né, Carol? Com certeza. Com certeza. Isso faz toda a diferença. E assim, existe toda uma questão hoje, quando a gente fala de imagem, no geral, né? As pessoas têm muito medo do cancelamento. Na rede social, né? Elas se preocupam muito com o cancelamento, com o que é que vai ser gerado a partir dali, tarará, mas elas não se preocupam com a decepção do seguidor. Isso. De ver uma pessoa na rede social, encontrar na rua e não ser aquela pessoa. Ou seja, o cancelamento offline, ele também existe. Por quê? Para eu ir lá na internet e escrever uma coisa que não seja positiva sobre você, eu já falei para todas as minhas amigas quando eu encontrei com você na rua, nossa, Nívia é insuportável. É verdade. Essa informação, esse boca a boca, que a gente não se livra dele de jeito nenhum, né? Esse boca a boca, ele é real. E é onde eu digo, muito se fala do online, muito se pensa no online, mas o offline, ele é a base do meu trabalho. O que é que eu vou melhorar na sua imagem se no offline as pessoas estão falando mal de você? Isso. Como é que eu vou criar uma imagem positiva sua se no offline as pessoas estão falando negativamente a respeito? Isso, é verdade. Entende? Então, tem todo um gerenciamento de crise aí que você tem que realmente dizer, não, se eu estou aqui para trabalhar na internet, eu tenho que ter um posicionamento coerente on e offline. Uma coisa muito engraçada. Eu tenho pouco seguidor, né? Mas meu perfil é aberto e tal, eu chego nos lugares e as pessoas me cumprimentam. Aí eu... Tudo bom? Como é que você tá, minha flor? Né? Como é que você tá? Porque eu não lembro o nome das pessoas direto e não sei o quê. E depois eu pergunto, eu lembro de você de onde? Ela, você não me conhece, eu sou sua seguidora. Ai, que legal. Aí eu digo, mulher, tu me segue? Ela é. Aí eu fico, eu tenho seguidores. Isso, tem. As pessoas se espelham em mim de alguma maneira. Então eu tenho que pensar muito bem no que eu vou postar. Geralmente no meu perfil pessoal eu tento postar mensagens positivas, mensagens espirituais, um meme ou outro que eu acho engraçado, né? Posto uma coisinha ou outra do Theo. Mas outro dia eu tava no shopping e uma mulher me abordou e fez, cadê a Lavínia? Porque a gente vive muito junto, né? Aí eu digo, a Lavínia tá bem. E o Antônio? Eu digo, tá bem também. E a Lisbela, que é a cachorra da Lavínia? Digo, a Lisbela tá lá, uma figura, não sei o quê. E, tipo, as pessoas, elas prestam atenção na nossa vida. Tudo, é verdade. Né? A gente acha que não tá sendo visto, mas tá sendo Elas visto. prestam atenção na nossa vida. Eu vou no restaurante, por exemplo, eu vou muito, né? Que os restaurantes convidam. Então, às vezes, eu posto uma coisa, a pessoa vai lá e pergunta, é bom? Sim. Gostou? Porque se você não gostou, eu não vou. Então, assim, olha a credibilidade que a gente tá gerando. A sua opinião faz diferença. Pra você chegar num lugar e você não ser coerente com a imagem que você tá passando. Com certeza. Né? Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença mesmo. Eu já vou dizendo assim, que Carol é Carol mesmo, assim, desse jeito. Desse jeito. A gente se conhece aqui conversando com Lavínia e tal. E daqui a pouco é essa pessoa que você vai falar depois e a pessoa conversa com você e a gente... Puxa vida. Eu tenho muita sorte, né? E sou muito abençoada. Graças porque as pessoas que eu vou conhecendo e que vão sentando para o podcast, elas se tornam pessoas próximas, pessoas de verdade, pessoas com quem eu posso contar, que também podem contar comigo. Isso. E a gente vai criando essa rede de não só de amizades, mas de mulheres, de homens de negócio, de pessoas de negócio, né? Que são de confiança. Então, se eu vou indicar alguém, eu indico com segurança. Não, eu vou indicar fulano, porque com certeza ela vai resolver seu problema. Não, já vi que seu problema é, não, eu vou indicar outra pessoa aqui, com certeza. Então, você está indicando para alguém que você sabe que vai fazer a diferença na vida da outra pessoa. E isso faz toda a diferença. Até você que indica. Não, quem me indicou foi a Nívia, pronto.
Se a Nive indicou, Assina embaixo. então vai dar certo, né? Como a gente veio pra você, porque o Rafa indicou, né? Uhum. O Rafa indicou, eu não sabia quem você era, eu não Isso, fazia né? ideia que tinha um outro podcast. Até porque eu tinha procurado outros pods pra gente, enfim, começar trabalhos. E os hosts eram sempre homens. Uhum. Então, assim, existe uma diferença da gente estar aqui à vontade conversando É com uma verdade, mulher, né? isso. Eu acho que a mulher, ela se conecta com a mulher. O homem, a gente pode até ficar um pouco mais travado e Uhum. tal. Às vezes não entra num assunto que a gente fala, por exemplo, sobre empreendedorismo. A mulher empreendedora, ela é mãe, ela é dona de casa, né? Ela é mulher individual. Isso. E o homem, ele jamais vai entender o que é isso. Essa dor. Para ele sair de casa para trabalhar, alguém tá tomando conta da casa dele, né? Alguém tá organizando a vida dele. Então, assim, é muito mais difícil para a mulher se conectar com o homem nesse sentido. Uhum. Faz diferença Faz mesmo. diferença. Eu tirei uma foto no início de junho. Eu fui fazer a cobertura de um evento da Kícia. E aí tirei foto com uma moça que eu conheci o produto dela lá e tirei uma foto com ela, um produto que ela vende, né, que é emagrecedor e tudo mais. E aí, na hora, a amiga disse assim, Nívia, eu vou comprar, você conhece? Eu digo, eu conheço a pessoa que trouxe aqui, que me vendeu, tal. Mas a pessoa adquiriu o produto, né? E tá super satisfeita. Então, o que é que pra mim significa? Bom, conheci a pessoa, fiz o filtro legal da pessoa, indiquei, deu certo, então... Ponto positivo, né? E outra, isso também é muito legal, porque na pandemia a gente se habituou a comprar muito pela internet. Isso. Né? Então a gente vai comprar, por exemplo, um produto emagrecedor, na internet tá cheio de produto emagrecedor. E a gente não tá fortalecendo a nossa comunidade, o comércio local, a pessoa que precisa pagar aquela conta, né? Então eu acho que quando a gente fortalece a nossa rede, a nossa comunidade, a gente se ajuda mutuamente. Né? É verdade. É importante isso. E aí você veio da faculdade de moda, né? Quando é que cai a ficha na Carol e a Carol diz assim, eu vou trabalhar com o posicionamento de mulheres? Então, vamos lá. Aí entra muita psicologia. Eu sempre quis trabalhar com moda, sempre, desde criança, mas não tinha faculdade de moda aqui em Maceió. Isso. E aí eu fui fazer direito. E o direito, ele virou uma chave para mim. Eu entrei na faculdade de Nívia com 16 anos. Muito jovem. É por isso que eu digo, eu tenho 23 anos no varejo. É mais da metade da minha vida, muito. Muito tempo. Eu entrei na faculdade aos 16 e eu não sabia o que eu queria fazer da vida, mas direito é um curso, né? Bom, muito bom. E eu vi aquilo, olhava tudo, assim, eu sou muito observadora. E as mulheres se vestiam muito mal. As mulheres se vestiam péssimas. E eu me vestia como uma adolescente, porque eu era, né, a pessoa mais nova da minha sala, eu achava horrível aquelas mulheres. As professoras, péssimas. Dizia, povo brega. E aí eu comecei a frequentar os congressos. E aí eu vi que eu tive dificuldade. Como era que eu ia me vestir bem? Se há, sei lá, 20 anos atrás, aquelas pessoas, elas se vestiam iguais aos homens. As mulheres, elas se vestiam iguais aos homens. Tem essa visão no direito, né? No direito. Os ternos femininos, eles eram iguais aos masculinos, só numa modelagem menor. Eu disse, é horrível isso. Comecei a trabalhar numa loja que eu atendia senhoras de idade. Então, aí é onde entra toda a psicologia. Eu atendia as senhoras, eu sou uma pessoa muito paciente. E as pessoas de idade, elas gostam muito de conversar. Nessa escuta ativa, eu comecei a entender as dores das pessoas. Sim. Que às vezes ela queria só ir lá na loja conversar porque o marido não dava atenção. Ela queria só tomar um café. Então, a escuta ativa, ela fez uma diferença muito grande nesse meu processo de atendimento. E aí, eu saí dessa loja, fui trabalhar num escritório de advocacia, peguei o dinheiro da minha rescisão e fui para São Paulo. E disse, eu vou atrás de terno bonito. Cara e coragem. Cara e coragem. Cara mesmo, e coragem. Não sabia nada, não conhecia São Paulo. Encontrei o fornecedor de terno. Aí, o que é que eu fiz? Comprei um monte de terno colorido. Rosa, lilás, verde água, tarará, terno... Novidade. Terno com laço, terno cinturado, terno com calça flare. Lindos. Aí, eu disse, vou vender na faculdade. Boa. Começou assim. Então, assim, das minhas colegas de sala, professoras, eu já estava vendendo para advogadas juízas. Que massa. Eu já comecei a fazer esse relacionamento. Eu tenho clientes que são minhas amigas dessa época até hoje, que foram essas pessoas que começaram a me indicar. E, assim, a advogada e a juíza, para mim, ela não tem a menor distinção. Isso. Qual era o meu reconhecimento ali? Eu queria que aquelas mulheres estivessem bem vestidas. Sim. Então, eu comecei a ver que a segurança na imagem delas fazia com que elas se tornassem pessoas mais confiantes. Isso.
E aí eu comecei a vender os ternos, depois saí dos ternos e fui pra moda casual. E eu fui ser sacoleira, e o negócio começou a dar certo. E eu comecei a ganhar dinheiro com 18, 20 anos, eu já tinha um negócio estruturado. Que legal. E a minha casa começou a ficar pequena pra isso. E aí eu montei uma loja. Montei uma loja nessa época, e é onde a gente entra com a parte ruim do negócio. Sim. Porque eu era noiva, no momento eu me associei a esse noivo. E relacionamentos pessoais e relacionamentos empresariais são coisas completamente diferentes, Sim. né? E naquele momento eu só sabia que eu acreditava no meu potencial e eu sabia que o meu negócio ia dar certo. Mas quando você mistura os dois relacionamentos, aquilo ali deu errado. Geralmente dá ruim. Deu errado, muito errado. E assim, hoje eu posso lhe dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu naquele momento. Porque a minha empresa faliu. Ela fechou as portas. Porque o dinheiro daquela empresa ele estava sendo direcionado para outras coisas que eu não estava sabendo. E a minha empresa faliu. E naquele momento a minha vida acabou. Eu pensei que eu ia morrer. Porque era o meu sonho aquilo ali. Sim. E acabou. E eu falei, eu vou embora. E eu fui estudar moda em João Pessoa, porque não tinha aqui na época. E aí hoje eu vejo que eu ter aprendido na prática como um negócio começa, como ele tem uma ascensão e como ele pode terminar, isso aqui eu não aprendi em faculdade nenhuma. Isso. Essa experiência que eu vou levar para minha cliente, ela é a prática, ela é a vida da pessoa. Sim. Então você vai dizer, olha, fulana, não vai por aí não, porque eu já passei por isso, vai dar errado. Uma visão de quem sofreu na pele. Exatamente. Então, assim, eu sou comunicativa, eu sou atenciosa, eu gosto de vender. Mas vender o produto, administrar uma loja, imposto, contador, tarará, são coisas que eu não tenho a menor aptidão. Sim. Então, se você não tem uma equipe de confiança para fazer isso, você não vai dar certo. Você faz tudo e termina que não vai dar certo. Você ser a vendedora da sua empresa e você ser a administradora da sua empresa são coisas completamente diferentes, né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi muito e hoje eu levo, inclusive, quando eu vou dar alguma palestra, alguma aula sobre isso, eu sempre falo sobre você ser a influenciadora do seu negócio e você ser a administradora do seu negócio. Sim, são diferentes. E aí, nesse processo todo, eu sempre tive muito problema com peso. Eu sou uma pessoa ansiosa, hoje não mais, né? Tô sob controle. Mas eu sempre fui muito ansiosa. Então, eu sempre descontei a minha ansiedade na comida. Então, eu sempre engordava e emagrecia, e a vida toda foi assim. E eu nunca me senti segura com a minha imagem. Nunca me senti segura. E isso também foi um processo que eu tratei na terapia, porque quando eu tinha loja, foi quando nasceu o Instagram. A gente vendia pelo Facebook e Orkut antigamente, né? Sim, Orkut, Facebook. Então, quando eu tinha loja, era a época do Facebook, que a gente tinha que tirar a foto na câmera digital, passar para o computador, postar. Muito fácil. E eu me aproveitava, era um saco isso. Eu me aproveitava das minhas amigas magras, porque eu não me sentia segura para utilizar a minha imagem para isso. Porque eu dizia, as pessoas não iam se conectar com a minha imagem de uma pessoa acima do peso. Quando, na verdade, o mundo estava levando mulheres a terem bulimia nervosa, anorexia. Tava nessa fase. Tava nessa fase. Então, as revistas de moda, que era o que a gente tinha no momento, eram modelos esqueléticas. Então, eu não fazia parte daquilo, eu não queria me expor naquilo. E aí, eu tive um primo que disse, Carol, eu acho que você deveria ter um blog. Nessa época. E eu disse, Deus me livre, que eu nunca vi blogueira, né? Acima do peso, gorda e tal. Não queria de jeito nenhum, não queria. Hoje, depois que eu entrei na faculdade de moda, que o mundo mudou a percepção sobre o consumo de moda e a imagem das pessoas, eu vi que as pessoas podem ser lindas, autênticas e vendedoras dos seus negócios do jeito que elas são. Do seu próprio jeito, é verdade. Então, aí foi onde eu digo que a minha amiga psicóloga Ana Helena me botou na ladeira e jogou. Porque eu tive que estudar o meu processo de autoconhecimento, conhecer quem eu sou, a imagem que eu transmito e a verdade que eu quero passar. Sim. Por quê? A maioria das mulheres são como eu. A minoria que é as modelos das revistas. Sim. Entendeu? Então, no dia a dia, quem é? Sou eu, é você. Somos nós, com todos os nossos defeitos, com o tempo que tá passando. Graças a Deus, e a moda. Passando. E a moda, ela vai se enquadrando nisso aí. É o que eu estava falando ali. A gente tem, ao longo da nossa vida, nós temos várias fases. E a moda, ela foi acompanhando isso. Então, quando eu digo que você tem que entender a essência do cliente para você construir uma imagem sólida em cima disso, é sobre isso que eu tô falando. Se o cliente não se autoconhece, se ele não tem uma percepção positiva sobre si, eu não gosto de, sei lá, cabelo preso. Eu tenho um cliente que não usa cabelo preso de jeito nenhum.
Eu amo cabelo preso. Eu também. Eu não me sinto confortável de cabelo preso. Então, vamos trabalhar de cabelo solto. Mas o que é que acontece? Por que você não gosta desse cabelo preso? Quando você vai cavando, tem uma um trauma história, ali. Então, não adianta você tratar uma pessoa que não se conhece. Por isso que eu digo que tem que ter um trabalho em conjunto disso aí. Sim. Então, quando eu fortaleci a minha imagem do que eu sou, do que eu levo para a vida da pessoa e o que eu posso ensinar para essa pessoa com o meu exemplo, eu disse, não, tem muita gente que precisa de mim. Tem Com muita certeza. gente que precisa do meu trabalho, né? Com certeza. Às vezes você tem um pequeno negócio que para ele se tornar médio, grande a longo prazo, é só isso que precisa. É uma virada de chave. É uma virada de visão. Exatamente. Mas a Carol falou um pouquinho sobre ela aí, e eu acredito que essa história ela vai conectar muito, né? Porque a gente tem aí no passado, há uns 15 anos atrás, há uns 15, 16 anos atrás, né? Uma mulher que estava em ascensão, porém que estava com muitas dificuldades emocionais. Vamos dizer assim, né? Porque você falou essa questão do peso. Isso. Mas, pelo que eu entendi, você estava num relacionamento. Isso. Né? Então, tinha duas situações aí que é você não está se sentindo muito bem com a sua imagem, né? E você está vivendo um relacionamento que não é esse, que você não vive mais, né? Que foi um relacionamento que não deu certo. Não deu certo, graças a Deus. E a Carol viveu isso administrando um negócio que estava indo de vento em popa. Isso. E aí, como é que é isso? Então, aí eu penso nisso. É o que a gente estava falando agora sobre a gente construir relações sólidas. Sim. Porque o relacionamento, ele tanto pode lhe acender quanto ele pode lhe afundar. Isso, é verdade. E foi o que aconteceu. Então, você começa a perceber que você não tem mais o seu brilho, que você não tem mais a confiança que você tinha, né? A pessoa começa a dizer que o que você faz não é suficiente. Então, você, quando não tem maturidade, você não tem experiência, você termina acreditando naquilo. Frases que matam, né? Que matam. Porque se, teoricamente, é uma pessoa que lhe ama, bota você para baixo dessa maneira, você desconfia das suas próprias capacidades. É verdade, com né? certeza. Então, a gente volta pro processo do autoconhecimento. Se você não sabe o que você é, qualquer coisa serve. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E você tem que passar por isso, que é para você se tornar a pessoa que você é hoje. Claro. Né? O caminho, ele se constrói andando. Né? Então, assim, administrar é uma coisa muito difícil. Sim. Né? Quando você vai para a realidade de um negócio, é uma coisa muito difícil. Se você não tem um suporte por trás, como eu digo, de uma contadora legal, uma psicóloga legal, uma mentora legal, vou te dar um exemplo básico. Eu sabia que existia o Sebrae. Sim. Eu poderia ter ido no Sebrae e dizer, olha só, meu negócio tá desse jeito aqui, eu preciso de ajuda. Sim. Mas eu não tinha conhecimento, eu não tinha maturidade para isso. Tá. Para pedir ajuda para as pessoas. Eu só pensava, poxa, se eu pedir ajuda, eu vou mostrar que eu sou fracassada. Mas o meu negócio deu tão certo até aqui, por que eu tô fracassando? Sim. Então existe a vergonha, o medo da rejeição, existe você dizer, você assumir que você errou, que você não é capaz, entendeu? Existe todo um trauma que você cria a partir dali, da sua autoinsuficiência. Desse sentimento que você tem naquele momento de não se achar suficiente. Você não quer admitir que você errou. E isso a gente vai dizer que vai inevitavelmente você vai emanar no seu trabalho, né? Você vai transmitir isso e isso vai fazer, infelizmente, com que o seu negócio realmente não não cresça, né? E aí onde eu digo, graças a Deus eu tive a sorte de aprender isso no começo da minha carreira. Eu aprendi isso, eu tinha o quê? 22, 23 anos? Eu era muito jovem. Muito jovem. Né? Então, assim, a gente dá um desconto, porque a pessoa não tem maturidade. Claro, vai aprender. Mas hoje eu me deparo com clientes ou pessoas que me procuram, que já têm a idade de maturidade, mas que não têm conhecimento nenhum de gestão, que não têm conhecimento nenhum de varejo. Entendi. Não sabe o que o Sebrae faz. O Sebrae ou qualquer outro órgão que possa ajudar. Qualquer outra consultoria. Exato. Então, assim, eu vejo que ainda bem que eu aprendi isso cedo. Sim. Porque o meu conhecimento, ele pode ajudar pessoas nessa fase que eu estou hoje, né? Então, aí você vai, sei lá, indicar para a pessoa um MBA de gestão, você vai indicar para a pessoa uma pós em gestão, ou até um próprio grupo de network, entra aqui que aqui você vai se desenrolar melhor. Porque isso tudo, se eu tivesse pelo menos assim, uma luzinha. Sim. Naquele momento... Um mentorzinho, uma pessoa que dissesse alguma coisa, né? Naquele momento eu não teria afundado como eu afundei. E você faliu naquela época. Faliu. Aí depois disso eu entrei numa sociedade para tentar resgatar o meu negócio. Aí é onde a gente volta a falar sobre ego.
Eu entrei numa sociedade com duas pessoas, que tinham um ego muito à frente do negócio, né? Então, assim, eu já estava destruída emocionalmente. Eu não queria briga de ego ali. Eu não queria uma batalha. Disse, eu vou embora. E foi a melhor coisa que eu fiz. Sim. Aí eu fui trabalhar em um outro segmento da moda, fora. Aí eu fui trabalhar em ateliê. Então, foi onde eu tive contato com a criação, onde eu tive contato com o planejamento de coleção, onde eu tive contato sobre tudo aquilo que eu ia futuramente ver na faculdade. Sim, e eu já estava aprendendo na prática ali. Então, veja como a prática é importante. Isso, né? Que quando você descobre a teoria, você diz, eita, puxa, agora eu tô entendendo o que é que quer dizer. Aquilo faz diferença, né? Faz diferença estudar, aprender faz toda a diferença. Mas aí a Carol tá no comércio, passou pela experiência de ter loja, né? E aí depois que você separou, né? Isso. E também você resolveu a questão do peso. Isso. Né? Porque era algo que lhe incomodava. Hoje não incomodaria mais. Não. Graças a Deus, assim, hoje eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida, sabe, Coisa Nívia? boa, eu acredito que sim. Tanto fisicamente como emocionalmente falando. E eu, depois desse relacionamento, né, eu casei, tive o Theo e tal. Me separei na pandemia. E foi horrível, porque na pandemia tava todo mundo surtado, né, com ansiedade. Tava péssimo. Então, quando eu me separei, eu descontei tudo na comida. E aí, foi muito interessante eu reconhecer esse período. Porque a agência, ela tava em ascensão antes da pandemia, né? E quando na época, eu tava trabalhando com 12 influenciadores na agência, que hoje, graças a Deus, são influenciadoras que estão bem grandes já aqui no mercado. Graças a Deus. E quando fechou, os restaurantes, eles continuaram funcionando. Isso. E eles começaram a me procurar. Carol, me ajuda. Carol, vamos mandar para as blogueiras. O que é que a gente pode fazer? Não sei o quê. Porque ninguém tinha dinheiro ali para pagar blogueiro, para pagar influenciador, para divulgar o seu negócio. Sim. Eu disse, vamos. Com certeza, né? Vamos ajudar. Não se preocupe. Então, assim, foi uma época, acho que os 6 primeiros meses da pandemia, Nívia, tinha comida na minha casa de tarde e de noite, de tudo que você imaginasse. De tudo quanto fosse restaurante, tudo que era restaurante. Variedade, né? Então, os outros restaurantes começaram a ver que a gente estava apostando. E eles mandavam pra mim e mandavam pras meninas, né? Que eu trabalhava e tal. Então, assim, não era comida light. Era comida gostosa, comida de verdade. Era comida de verdade. Então, eu tava ali triste. Tinha acabado o meu casamento. Meu Deus. Eu não sei cozinhar. Nem gosto. E chegando na mesa. Chegando comida. Então, eu engordei muito. Eu cheguei em 2021 no peso que eu tava aos 9 meses de gestação. Poxa. E assim, a cabeça não tava boa. Não fica, é verdade. Sem contar que você pode ter o peso que for, você tá com a cabeça boa, desde que seja o que você quer. Aceita, que você quer, que tá tudo bem pra você. Aí chegou um dado momento que eu vi uma foto na praia. Eu disse, ei, que é isso? Stop. Não dá pra continuar assim, vamos aqui, a pandemia já acabou, voltou as coisas ao normal, não sei o quê. Eu vou me cuidar. E aí, a minha psicóloga muito sutilmente disse, Carol, eu acho que a sua ansiedade ela é emocional. Porque eu descontava na comida. E aí eu fui procurar, que eu tinha muita vergonha também, gente, eu não preciso de psiquiatra. Ninguém vai pro psiquiatra, só vai pro psiquiatra quem é doido, só vai tomar remédio quem é doido. Eu amo psiquiatra, viu, gente? Eu vou pro psiquiatra. A minha psicóloga, muito humana, graças a Deus, desmistificou. E eu fui para uma nutricionista maravilhosa, que hoje, assim, nós éramos amigas, hoje ela é nutri e continuamos amigas, que eu digo que fez toda a diferença no meu processo também. Sim, com certeza. Que foi a Dani Ochoa. Sim. A Dani, ela tratou a minha ansiedade na cabeça para depois ela tratar a minha dieta. Legal. E nunca mais eu engordei. Sério? Perdi 12 quilos. 12 e ficou de boa, né? E sustentou. E anda muito, viu? É muito restaurante, muita festa, muita coisa. Muito em todo evento, canto. Muito evento. É muito difícil pra mim. Mas hoje eu consigo comer um pouquinho sem descontar aquilo ali, sabe? Sem descontar minha tristeza, minha frustração. E outra, quando você entende também o benefício da atividade física para a sua parte cerebral, né? Isso. Aí você bota aquilo ali como rotina, faz diferença. Isso, é verdade. É a imagem que eu queria construir, que eu tenho confiança para transmitir o meu conhecimento para você. É a imagem que eu tenho hoje, graças a Deus.
A imagem da mulher de sucesso, que tem um negócio de sucesso, é a mulher que está bem resolvida. Bem resolvida, exatamente. E todo mundo, ninguém consegue estar bem resolvido em todas as Em áreas, todas não é as verdade? áreas, É difícil, mas que pelo menos entende e aceita. Eu vejo por esse lado. Porque a gente nunca está satisfeito com o corpo. Com tudo. Com tudo, né? Aí, Sempre falta uma coisinha. Sempre falta uma coisinha, mas tudo bem. Tudo bem, dentro do limite que você consegue entender, tá tudo bem. Tudo bem. Porque quando não está tudo bem, infelizmente, as coisas que estão ao seu redor, que podem estar bem, acabam não ficando. Acabam verdade. sendo destruídas. Verdade. E a pessoa hoje vai e entra em contato com a Carol Carvalho e diz assim, Carol, eu quero trabalhar com você. Vamos lá. Qual é a primeira coisa que Carol faz? Então, aí a gente volta para essa questão super importante que é a escutativa, Tá. né? Eu vou fazer uma entrevista com essa mulher, vou entender quais são as dores dela Sim. e o que é que eu posso ajudar. Então, assim, se ela tem uma dificuldade com a imagem dela, dentro da assessoria, a gente pode incluir o serviço do personal stylist. Entendeu? Sim. Dentro disso aqui, eu posso fazer uma consultoria de visagismo. Eu tenho essas qualificações. Então, o visagismo, eu não posso fazer, porque eu não sou cabeleireira. Mas eu posso dizer como eu quero que faça. Sim. Então, hoje eu tenho parceiras cabeleireiras. Qual é a imagem ideal? Isso, parceiras cabeleireiras. Eu monto esse dossiê do que eu desejo para aquela pessoa. Chego para a cabeleireira e digo, ó, assim, preciso disso aqui, consigo. O que é que você acha? Porque assim, como eu também já trabalhei em salão, né? Eu trabalhei 6 anos com fio de cabelo. Eu tenho noção do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Sim. E eu chego pra cabeleireira e digo, ó, isso aqui a gente consegue? Dá pra chegar nesse tom? Ou você acha que esse corte para o perfil, o rosto dela, não vai ficar legal? Entendeu? Então, aí é onde a gente entra com a prática, né? Que a gente tem essa experiência. Não, Carol, a gente consegue e tal. Por exemplo, eu tenho uma cliente maravilhosa, uma amiga de longa data, que hoje ela está como secretária de esportes. Sim. Do estado. A Lídia Poliana. E a Lídia, ela é árbitra de futebol. Então, ela sempre teve uma vestimenta mais coerente com o futebol. Sim. E agora que ela é secretária, ela me procurou, Carol, e aí, o que é que a gente pode fazer? Se a gente pode fazer um trabalho lindo em cima disso aqui. Então, eu trago esse exemplo dela, porque foi um trabalho que a gente fez todo, de visagismo, de styling, até chegar na imagem dela. Porque hoje ela é uma pessoa pública, né? Isso. Ela faz parte do governo. Então, a gente trouxe uma imagem feminina para um cargo masculino. Legal. Sem perder a essência dela. Entendi. Né? Hoje ela transformou, ela construiu a Copa Rainha Marta, né? Enaltecendo a Marta aqui. Que a Copa, ela era local, hoje ela já é regional. Então, ela leva a Copa Rainha Marta com a regionalidade alagoana. Legal. Então, a Paula, ela tá sempre com uma roupa que tem um detalhe de filé. Sim. Ela tá sempre com uma renascença, porque ela está fortalecendo o estado de Alagoas, onde ela tá levando isso. Tá levando, contando a história dela. Exatamente. Então, assim, conhecer a pessoa é muito importante. Quando eu digo, ela era minha amiga, foi que eu levei para terapia, foi que eu levei para mentoria, e aí ela conseguiu se encontrar. Então, assim, a Pauli, para mim, hoje, ela é um case de sucesso. Sim. Eu consegui transformar a imagem no que ela deseja e ela aceitou e confiou o que eu desejava também. Isso foi muito legal. Vamos deixar a arroba da Pauli? Bora, Lídia Poliana. Lídia Poliana, arroba Lídia Poliana. A secretária de Estado. E aí a gente vem... Primeiro ponto, escutativa. Sim. Que é inevitável ter que ir para a imagem. Isso. Vai para a imagem da pessoa. Como veste, cabelo, como está se comportando também, né? Isso. E aí, resolvido isso, a gente vai para o segundo ato. Isso, que é a execução. Que é a execução. A execução. A execução, ela é muito importante, porque eu digo que ela é um processo de florescimento, né? É quando a pessoa está ali se abrindo para mim. Execução é aceitação, né? E desabrochando no processo, né? Então, às vezes, na escuta da primeira entrevista, você não consegue ver as totais capacidades que a pessoa tem. Sim. No processo, você vai acompanhando aquilo. Eu posso dizer, a Nívia é boa nisso, a Nívia não é boa nisso. Sim. Nívia, vamos focar nisso aqui? Vamos pegar esse ponto positivo seu e enaltecer, para a gente colocar isso à frente, Sim. né? Isso é muito importante. Funciona também com as pessoas que são mais tímidas, né? Para se soltar mais, né? Para se soltar mais. Isso. Aí é onde eu digo, não adianta você contratar assessoria por um mês. Sim.
A gente precisa construir um relacionamento. Uhum. Eu sempre peço esses 6 meses por isso, porque eu preciso conviver com você Uhum. para ver o que é que a gente pode ir também melhorando nesse aspecto, entende? E daí Em alguns contribuir. aspectos, Uhum. né? Isso. É- E a pessoa até confia em você para aceitar o que a Carol tá dizendo, é verdade. Eu Isso. preciso mudar o cabelo, eu preciso mudar a maneira como eu falo, eu preciso mudar a maneira como eu me visto e tudo isso, né? Isso também é um ponto importante. Quando a gente fortalece essa intimidade, né? Uhum. Que algumas pessoas chegam para mim e falaram, por que que você não trabalha com homens? Sim, você até comentou sobre isso, né? Eu não trabalho, porque é um processo muito íntimo, Aham. né? Então, eu já tenho uma abertura natural, Sim. eu tenho um acolhimento natural. Então, como é que eu vou, por exemplo, na sua casa, ver o que é que tem no seu closet e fazer uma triagem? Se você é um homem, eu vou entrar no seu quarto com você? Entende? Então, isso para mim é uma barreira que eu não quero transpor, Sim. essa barreira, porque eu acho que de fato eu nasci para trabalhar com mulher. Isso. Eu tenho amigas maravilhosas. E é o seu talento. Eu tenho amigas maravilhosas que estudaram comigo, que eu digo, a Ju Falcão, por exemplo, eu digo, Ju, tem um cara aqui, vou passar pra tu. Sim. E a Juliana ela tem uma postura que o homem, ele não vai transpassar Ele não vai aquilo ali. isso, ele não vai passar amassar. isso. Eu sou muito aberta, eu sou muito gentil, eu sou muito acolhedora. Então, trabalhar com a mulher, eu sei até onde eu posso chegar. Sim. Com o homem, não. Até para ir numa loja e dizer, vamos fazer um style aqui numa loja e tal. Eu faço com os meus primos, eu faço com os meus amigos. Eu posso fazer isso para o marido das minhas amigas, Sim. né? Mas um cliente que eu nunca vi, eu não vou conseguir ter essa abertura íntima com ele, que eu preciso ter para chegar na essência, Isso. né? Da pessoa. Com certeza, com toda certeza, isso faz toda a diferença. Saber com quem tá falando e aonde pode tocar. É verdade. E aonde pode Eu tocar. até atendo um homem, por exemplo, em posicionamento. Vai no estúdio, tá eu, fotógrafo, eu, a equipe, aí eu consigo fazer isso, entendeu? Isso. É um cuidado que eu tenho comigo também, Sim, né? tá certíssimo, com certeza. E aí, a pessoa já tá pronta? Não. Mas aí você continua caminhando com essa pessoa durante o restante dos 6 Dos meses. 6 meses. E eu acredito que aí já posicionando ela em locais, Isso. nos lugares certos, né, Carol? Isso, exato. É aí onde entra a estratégia, Uhum. né? Hoje em dia, existe muita agência que são social media, Sim. né? O social media, ele vai filmar, ele vai postar, e aquilo ali é o seu marketing. Muita gente acredita que é isso. Que não é. O marketing, inicialmente, ele é venda e relacionamento. Uhum. Então, por que que eu tento sempre posicionar os meus clientes nos lugares que eu frequento? Sim. Porque eu sei que dali existem infinitas possibilidades de negócio, né? Então, Nívia, vai ter um evento que eu acho que você tem que participar. Você tem que ir para esse evento, porque ali vão ter pessoas que vão consumir o seu pod. Sim. Você tem que conhecer aquelas pessoas. Ou eu fazer um evento meu, que eu digo, hoje eu não quero vender nada. Sim. Eu quero só tomar Só um champanhe conhecer. com as minhas clientes. Só. Então, eu marco num restaurante parceiro, eu chamo as minhas clientes e a gente vai lá para falar mal do marido. A gente vai lá para reclamar da obra do prédio. É saúde A isso. gente vai lá para dizer, gente, eu não aguento mais meu filho de férias. Gente, eu não tô aguentando meu filho. Volta às aulas, pelo amor de Deus. Eu não tô aguentando ele dentro de casa mais. E assim, o ser humano, ele é feito de troca. Uhum. Não é só de venda. Isso. E eu quero só tomar um champanhe com você hoje. Isso. E falar mal da nossa vida. E tá tudo E bem. reclamar. Reclamar. Reclamar porque a gente pode. Botar pra fora. Isso. Né? É terapia em grupo. E outra, eu sou uma pessoa muito espiritual, eu sou muito energética. Uhum. Então, eu estar ao lado de uma pessoa que me faz eu me sentir bem. Eu tô aqui conversando com a Nívia. Ai, Nívia, foi tão bom hoje. Meu Deus, como é bom ficar com a Nívia. Relaxei, é verdade. Eu tenho umas clientes que são assim. E eu digo, amiga, eu tô precisando de você hoje. Vai fazer o quê? Vamos tomar um vinho? Uhum. Né? Vamos, aí a gente ri. E a gente manda do povo. E a gente... Né? Tem todo um E isso tem momento. todo. Mulher sabe o que é isso, né? E outra, Nívia, hoje a gente convive muito mais com essas pessoas do que com a nossa própria família. É verdade. São as pessoas que estão com a gente no dia a dia. Então, se a gente não ressignificar essas relações, Uhum. não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Com certeza. E é isso que faz toda a diferença. É você poder sair daqui, como Rosângela saiu agora há pouco, e eu saber que eu tô ali com a Rosângela, a hora que eu encontrar a Rosângela, ela vai... E aí ela também comigo, você e outras pessoas aqui. Tava com o Bruno Ventura semana passada. Que pessoa. Que pessoa.
me apaixonei pela verdade que ele é uma transmite, graça, né? né? E pela pessoa que ele é, e pela gentileza dele e tudo mais, educação, que é uma pessoa super bem receptiva e tudo mais. Então, isso não tem preço. Não tem. Não tem preço, não Não. tem preço. Isso é para a vida toda. E hoje Carol trabalha com algumas marcas aqui em Isso. Maceió. Vamos deixar algumas aqui, né? Para É. que as pessoas já comecem a reconhecer o seu trabalho. Uma delas é a Tolly, né? É, de marca, hoje eu só trabalho com a Com a Tolly. Tolly. De marca, sim, mas eu trabalho com algumas pessoas de posicionamento, né? Isso, Doutora tipo Lavigne. Lavigne, influenciadora. Isso. Doutora Lívia Barbosa, que Uhum. é harmonização facial, Uhum. estética. A Bárbara Lino, que é estética Sim. corporal. Doutora Maíra Souza, advogada. Eu tenho algumas mulheres que eu tô levando esse posicionamento. E recentemente, era o que eu ia falar pra você, eu tô com uma cliente nova que é contadora. Então, é um legal. meio que eu nunca trabalhei, Sim. né? E aí, a gente tá tentando fazer um evento de empreendedorismo Sim, nessa área. para essa área e para as pessoas que são clientes dos contadores. Todo mundo precisa de contadora hoje, Claro, com né? certeza, é. Então, a gente tem que é a Maiara Tavares. A gente tem essas pessoas por perto que são pessoas que a gente sabe que vão resolver a vida das nossas pessoas, Com certeza, né? é verdade. Faz toda a diferença É. ter uma pessoa assim. Aí vem aí, acredito que em setembro a gente está com esse evento pronto, eu vou, obviamente, lhe convidar. Ah, com certeza, já tem algumas Aí- pessoas aqui, já vem na mente da gente. Ó, quanto é diferente, né? Já É. falou aí contador, já sei, Que já sabe quem é precisa. que precisa, quem é que vai convidar É. e como é que vai ser isso tudo, né? Enriquece, ajuda, Com né? certeza. E fortalece. Dentro do meio empresarial, se você me pedir indicação de tudo, Uhum. eu vou te dar. De advogada, de contadora, até de seleção. Para quem Sim. faz seleção para vendedora, tem a Amanda, que é minha parceira, Amanda Maria. Sim. Então, assim, Carol, eu quero montar um negócio. Isso é ótimo. A pessoa me procura do Do nada. zero, Eu da tenho ideia. eu tenho a ideia. Uhum. Eu quero montar um negócio. Eu digo, vamos. É muito mais fácil eu pegar uma cliente dessa que tá do zero, Uhum. porque a gente consegue montar uma equipe e seguir todo mundo na mesma linguagem, do que eu pegar uma pessoa que já tá com um negócio descendo a ladeira. Uhum. Entendeu? Pra salvar. Porque a gente vai ter que apagar um incêndio e depois reconstruir aquilo ali. É verdade. Então, quando eu digo procurem uma assessoria antes de abrir o Uhum. negócio, as pessoas não têm esse conhecimento, É. né? Ou a assessoria, ou uma consultoria do Sebrae, ou um Uhum. advogado, enfim. E assim, até para eu levar o nome dessas pessoas, é importante que essas pessoas que eu indique todas, elas conheçam o meu trabalho. Porque elas também vão dizer, olha só, você precisa da Carol, Uhum. você precisa de uma assessoria, você precisa daquilo, né? Isso, e da assessoria certa, da pessoa certa. Isso, Isso faz diferença. faz diferença. Muita diferença. É. Porque a gente vive hoje no meio de mulheres que muitas vezes se sentem inseguras. E o que você diria para essa mulher que está insegura e assim, e frustrada, eu vou dizer, né, É. bem sincera. A gente convive com muitas mulheres, de uma forma especial, nesse meio do empreendedorismo. E o que é que acontece? Insegurança e frustração. Quando você diz assim, não ter vergonha de dizer, eu falhei porque eu não tive coragem de dizer que estava precisando de ajuda, né? Então, Exato. eu acho que o principal ponto que a gente pode tocar aqui nessa entrevista é você não ter medo Isso, de dizer, eu preciso de ajuda. preciso de ajuda. E aí você entender que precisa do zero, eu errei, estou insegura aqui, tentei da minha maneira, minha maneira não deu certo, estou insegura, quero recomeçar, e aí o que é que você indica que a mulher deve fazer primeiro? Tá? Chegou nesse ponto, entendeu? Frustrou, tentou, não deu certo até agora, e precisa recomeçar, está insegura, o que é que você acha que a pessoa deve primeiro fazer, a mulher? Eu acho que sim, procurar ajuda, né? Uhum. Enfim, com um consultor, ou até com o próprio Sebrae, e tentar identificar o que é que ela fez de errado. Eu vou te dar um exemplo básico, por exemplo, de gestão de estoque. Tá, boa. Às vezes você compra um produto que você ama Uhum. e você diz, eita, isso aqui vai vender tudo. Não vende, Não vende. não vende nada. Aí, se for um produto de validade, você vai perder. Uhum. Se for um produto que não tenha validade, por exemplo, como roupa, você vai queimar aquilo tudo ali na promoção. Isso, Mas aí é onde entra o marketing. sim. Qual a estratégia que você vai fazer em cima daquele produto para que você venda ele, para que ele não se transforme num fracasso? Uhum. A pessoa não sabe fazer isso, É. porque ela não contratou um especialista, ela contratou um social media. E social media vai obedecer aquilo que você está pensando em fazer, né? Aí as pessoas têm que entender a diferença Sim, do marketing e da assessoria estratégica sim. para um social media, Uhum. entendeu? Todo mundo tem a sua função. Quem vai pensar pela sua empresa, Sim. né? E assim, geralmente quem faz esse tipo de compra errada são pequenos empreendedores. É verdade. O pequeno empreendedor, ele sofre muito. Ele sofre muito. Porque a gente quer fazer uma coisa maior
Não, a gente tem, na verdade, tem um capital de giro menor, tem menos mercadoria e precisa fazer milagre com aquilo que tem na mão, né? Aí, quando você pensa nisso, uma má gestão de estoque, ela é dinheiro parado. Uhum. Se você não tem dinheiro para fazer alguma coisa daquilo ali, o que é que você vai fazer com aquilo que você não sabe que você fez? Isso. Aquilo na sua ideia era uma coisa maravilhosa e não é. Sim. Aí é onde é que entram as estratégias. Vamos fazer um evento para lançar esse produto? Isso. O que é que a gente vai fazer com isso aqui? Vamos mandar para os influenciadores? Uhum. Os influenciadores vão divulgar isso aqui, Uhum. né? E tentar encontrar uma funcionalidade para que aquele erro seja minimizado, para que Sim. aquela despesa seja minimizada. Aquele prejuízo, né? Minimizado, Não exato. cause tanto mal, né, à empresa. Exato. E quando o assunto é a imagem mesmo da pessoa, e você reconhece que o erro está em você, indicaria já que procurasse realmente uma consultoria, né, Exato. né, Carol? Exato. E assim, hoje eu tenho essa total consciência, assim, sabe? Ó, eu só posso te ajudar até aqui. Uhum. Daqui eu não posso mais, mas eu indico fulano. Quando a pessoa acata isso, é muito importante. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Pois é. Entender, procurar o profissional certo para que você não caia, né? Para E que assim, você não... esse é um exemplo da pessoa que trabalha com produto. Uhum. Quando a gente trabalha com serviço, se você não tem uma noção de uma boa gestão da imagem do seu negócio e você faz alguma coisa errada e essa questão do offline ela se propaga, você tem um tempo contado para fechar o seu negócio, porque as pessoas elas não vão mais. Isso, e pronto. E pronto. E entender também que isso é investimento. Investimento. Não é despesa, é investimento. Exatamente. Bom, muito bom. Mas Sim. eu quero saber de planos agora para o futuro, que você disse assim, eu tô com planos para o futuro, vou falar daqui a pouquinho, eu quero saber de planos para o futuro em primeira mão, né? Você tá aqui no podcast, tem que deixar uma primeira mão. Gente, então, vamos lá, tá nascendo, né? Primeiro, são 2 projetos muito legais que eu tô fazendo com essa minha parceira, Amanda Maria. Uhum. Na verdade, é um projeto da Amanda e ela me convidou, eu fiquei muito honrada, que se chama Encanta Maceió. O Encanta, ele surgiu a partir de um evento que nós fizemos no início do ano, na qual a gente levou o nosso conhecimento para os artesãos do estado. Tá. Depois desse evento, a gente começou a ter procura de várias secretarias, de várias prefeituras aqui ao redor de Maceió, para que a gente pudesse levar esse conhecimento para outras áreas. E a Amanda teve a ideia de aperfeiçoar o Encanta Maceió para atendimento. Sim. Nós somos uma cidade turística, Isso. mas muito se reclama do atendimento em Maceió, É verdade. como um todo, né? Então, isso faz parte do nosso trabalho, porque a recepção e o atendimento do seu negócio faz parte da imagem do seu negócio. Com certeza, faz toda a diferença. A pessoa deve voltar ou não, dependendo de como foi atendido, né? Exato. Então, assim, bar, restaurante, as próprias lojas, Sim. os próprios vendedores do artesanato local, precisa ser feito um trabalho de educação em cima disso aí. Uhum. A Amanda é treinadora comportamental, ela é especialista em venda. E ela tem várias palestras, como Palavras Conheço a que Amanda. Encantam. Conhece? Amanda. Palavras que Encantam, Venda Sem Vergonha. Isso. E eu aprendo muito com a Amanda. Uhum. E o meu trabalho, ele complementa o dela na questão de imagem e tudo mais. Porque também não adianta você ser um excelente vendedor e não ter uma imagem coerente, Com né? certeza. Então, o Encanta Maceió, ele nasceu a partir desse projeto da Amanda. A gente vai estar lançando agora no dia 22 de julho, num colégio nosso lá no Vergel. A gente já está fazendo um movimento para as empreendedoras do Vergel, Sim. para que elas possam se posicionar de uma maneira assertiva. Muito bom. E assim, esse trabalho no Vergel, principalmente, ele está sendo bem legal, porque existe um estudo baseado na quantidade de mães solteiras Uhum. que não podem sair de casa por conta dos seus filhos. Tem que Sim. tomar conta dos filhos. E precisa Então, aprender. aqueles negócios, eles começam a acontecer dentro de casa, aquelas pequenas empresas começam a acontecer ali, na janela, na porta, Isso, né? isso. E a gente está levando educação e qualificação para essas pessoas. Uhum. Então, assim, é um projeto muito bonito, né? A gente está tendo apoio de alguns órgãos, graças a Deus. Então, você também, que é do varejo, né? Se Isso. quiser apoiar o nosso projeto, será muito bem-vindo. O Encanta Maceió, a gente está segmentando ele por bairros, né? Sim. Porque é um trabalho muito específico, a gente não consegue fazer ele de uma maneira abrangente. Então, inicialmente vai ser Encanta Vergel, Tá. depois a gente vai estar levando ele para o Encanta Benedito Bens, Muito bom. né? Que é muito maior. O Público Benedito maior. Bens tem um comércio gigantesco, Enorme, é né? verdade. E aí a gente vai levando informação e qualificação para essas pessoas. E o segundo é esse grupo de networking, que é o Ponte Networking, né? Sim. Eu ainda não tenho a data para lançar, mas quando tiver eu vou falar para vocês. Que são justamente as mulheres que estão ao meu redor, Uhum. as que
convivem comigo, as que são clientes, já foram clientes, e as que são consumidoras das minhas clientes, eu comecei a sentir essa necessidade dessa cobrança. Porque quando a gente tem evento, é uma delícia, é oba-oba, mas quando a gente não tem, como é que a gente se conecta com essas pessoas, isso aí. né? Então, uma cliente minha, a doutora Aline, ela começou a dizer, eu preciso desse movimento, você devia fazer isso, você devia fazer alguma coisa desse tipo. E eu pensei, por que não? Né? Então, tá nascendo aí, com um pouquinho mais de estratégia mais para frente, o Ponte Network, que aí a gente vai vir aqui falar só sobre ele. Só sobre ele. E a gente falou um pouquinho aqui sobre conexões, né? Isso, é verdade. E o Ponte, ele é uma extensão da assessoria. Então, você estar no Ponte não necessariamente quer dizer que você é assessorado Carol Carvalho. Tá. Mas você pode consumir todos os meus clientes que estão ali. Com certeza. Né? Muito top. É uma troca. Eu já preciso dizer que, assim, quando ela diz o nome Ponte Network, eu já garanto que se você participar, você realmente vai sair satisfeitíssimo de boas amizades, de pessoas que vão poder gerar e fazer negócio com você, né, no futuro. E não é só um lugar que você vai conhecer a Carol, é um lugar que você vai conhecer, vai abranger o seu meio de conhecimento. Isso é muito bom, Carol. Muito bom também. Isso, eu já tô ansiosa. Ah, com certeza. Tô ansiosíssima. Com certeza. E eu tô lançando também, esse mês, na verdade eu ainda nem postei, porque o material não ficou pronto. Mas é o Café com Carol. O Café com Carol é muito legal. Como é o Café com Carol? Às vezes, as pessoas elas querem saber como funciona o meu trabalho. Sim. Mas a gente não tem tempo. Nem eu, o escritório às vezes está cheio, ou a agenda da pessoa está cheia. Então, a gente marca um compromisso. Eu não quero marcar reunião com você, Nívia, porque eu não quero que isso seja uma obrigação de trabalho. O Café com Carol, a gente vai ali no café. Existe 1 hora ou 2 para aquilo, dependendo do que você deseja. Sim. Eu vou ouvir o que você deseja para o seu negócio e vou dar as minhas considerações. A partir dali, você contrata uma consultoria ou não. Isso, legal, muito Entendeu? bom. E eu vou dizer, ó, você pode contratar a nível ou não. Você pode contratar esse advogado ou não. A pessoa vai saber o que ela tem que fazer. Sim. Geralmente, quando eu faço o Café com Carol, geralmente as pessoas fecham comigo pela confiança. Sim. Né? Mas assim, não, Carol, eu só queria realmente saber como funciona o seu trabalho. Ah, legal. E ali uma consultoria de 1 hora. 1 hora, 1 hora e meia. 1 hora e meia, A gente né? vai num café, sem obrigação de escritório, sabe? Sim, a gente vai num café, a gente come uma coisa gostosa, a gente e ri. E ali também eu vou quebrando a barreira da pessoa, claro, né? Com certeza. Vou trazendo a conexão dela para mim. E o Café com Carol, eu lanço já ele no meu Instagram, mas ele já existe. Falando em Instagram, você já deixa lá as suas redes sociais, né? Isso. @carolcarvalho.assessoria. Vai ter um pouquinho lá do meu trabalho. E esses projetos que a gente tá lançando, já tem o dele próprio, que é o @encantamaceió e o @ponte network. Isso, conheço a Amanda. Conheci a Amanda na W, quando era Cati. Amanda é um amor. E é realmente uma pessoa excelente em vendas. A Amanda tem uma bagagem muito boa, de muitos anos, trabalhou no varejo também, né, como vendedora. Muito top, parabéns, viu? Tá fazendo uma excelente parceria com a Amanda. Obrigada. Tá vendo, gente, como é interessante? E a gente vai se conhecendo, vai para um network ali, vai para um evento lá, e você vai conhecendo as pessoas e pode dar boa referência da pessoa. E não tem coisa melhor do que você receber uma boa referência. Com certeza, com certeza. E aí, Carol, eu sento com você, e apesar de conhecer você só um pouquinho, né, porque a gente se conheceu há pouco tempo, em off, e você senta aqui e você me conta uma história difícil, mas transparece uma pessoa mais leve, mais suave, né? Essa pessoa mais, puxa vida, uma pessoa que gosta de compartilhar. Verdade. Né? As pessoas que gostam de compartilhar são pessoas diferenciadas. Eu reconheço dessa forma. É a pessoa que tem prazer em contribuir com a vida do próximo. É a pessoa que nasceu para fazer o bem. Ou como é difícil de encontrar pessoas assim. Muito obrigada. E como é bom ter pessoas assim, desse jeito. Porque vai além do dinheiro, né? E vai além daquilo que você... É você realmente vender quem você é. É você revender Carol Carvalho. Você está comprando Carol Carvalho, produto da Carol Carvalho, assessoria Carol Carvalho, que vem com uma bagagem enorme de vida e de conhecimento. Verdade. Então, quando você contrata a Carol, você não contrata simplesmente uma assessoria. Você contrata uma pessoa que vai estar realmente trazendo um direcionamento real, verdadeiro, sem quebrar, sem destruir quem é você. Exato. Né? É ensinar você a se posicionar com aquilo que você já tem de com história. A sua verdade. Com a sua verdade. Eu demorei um pouco, sabe, Nívia, para encontrar o meu propósito. Eu sabia que eu gostava de fazer isso desde sempre, mas eu não sabia qual era o meu propósito. Sim. E aí a gente tem uma corrida muito grande
etária sobre sucesso, Sim. né? Nessa época que eu tinha loja, eu tinha 22 anos, e eu dizia assim, quando eu tiver 25, eu quero estar casada, formada e com Planejamento. filhos. Olha. Porque o trabalho eu já tinha e estava dando certo, né? E que foi a loja. Então, assim, a gente monta um planejamento na nossa cabeça e Deus diz assim, querida, não é do jeito que você quer. Não é no seu tempo. É do jeito que eu quero. Isso. Então, eu digo, a gente quando não aprende pela dor, ou quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. É verdade. Então, a gente precisa passar por esses momentos pra gente dar valor quando o amor chegar. Isso. Né? E aí, acredito que nessa faixa que nós estamos hoje, né? 37, 38 anos, você tem um porquê. Muita gente muda de profissão nessa né? Passa por uma transição de carreira. Né? E eu disse, meu Deus, eu não quero mais fazer isso só por fazer. Sim. Me mostre pra o onde caminho. eu devo ir, né? Me mostre o que é que eu devo fazer. Me mostre como eu posso ser contribuição na vida das pessoas. E aí foi na terapia, e conversando com a minha amiga Ana Helena também, que eu vi os meus pontos fortes. Então, o meu ponto forte é esse, é realmente trazer transformação na vida das pessoas. E aí você olha assim, poxa, com 25 anos eu já tinha aquele plano, então eu achava que quando eu tivesse com 35 eu ia estar rica. E eu fiz também essa conta. Eu fiz uma continha dessa, mais ou menos, né? Mas... Aí, quando você chega nos 35, você diz, eu não quero ser rica. Não, é verdade. Tudo que você não quer ser rico com 35 é uma burrice, viu? Pode continuar com o desejo de ser rica. Você vê o quanto de infelicidade você correr atrás somente do dinheiro causa na sua vida, né? Então, assim, você tá ali pensando para pagar conta, você não dorme, você engorda, você come muito ou você não come. Ô, Carol, né? é porque você, com 35, você botou muita fé nisso, e aí você diz, puxa, não era só isso, né? Se você... Por isso que eu tiro meu chapéu para quem faz mentoria. Exato. Porque faz toda a diferença, uma pessoa ali direcionando. Faz com que a gente que apanhou, ensina o outro a não cair, né? Exatamente. E diz assim, ó, eu tenho uma coisa para te ensinar. Isso. Não foi no livro que eu li. Isso. Se tu fizer assim, vai dar errado, porque deu errado para mim dessa maneira. Pois é. 2019, antes da pandemia, eu tive um burnout. Sim. Grave. Eu estava dirigindo, indo para uma reunião com a cliente, e eu parei o carro e eu não sabia onde eu estava indo. Puxa. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu parei o carro, fiquei alguns minutos ali tentando raciocinar. Depois daquilo ali, eu tive uma crise de choro. E eu cheguei na cliente com a cara de choro. E eu disse, me desculpe, eu não posso lhe atender. Aí ela disse, o que houve? Aí eu disse, aconteceu isso, isso e isso. Meu filho era pequenininho na época, devia ter uns 3 aninhos. Eu disse, eu não estou dando conta. Que essa cliente era a Dani Ochoa, que depois se tornou a minha nutricionista. Na época ela não era nutricionista ainda, estava estudando. Eu disse, eu não tenho a menor condição de lhe atender. Me desculpe eu chegar na reunião nesse estado, mas eu preciso parar. Aí foi quando ela disse, você vai agora na minha psicóloga. Ela, naquele momento, cuidou de mim com empatia. Sim. Então, veja que as pessoas que passaram pelo caminho, elas me fizeram quem eu sou hoje também. Uma troca, né? E eu cheguei na primeira consulta e disse, eu não tenho problema nenhum. Pelo menos que eu entenda, não, né? Não, a minha vida é ótima. Eu tenho uma agência que está aí a pleno vapor, eu tenho um filho pequeno, eu tenho um marido ótimo. A minha vida é maravilhosa, eu não tenho problema nenhum, eu só estou muito cansada. Até chegar na 5ª sessão e eu entender que a minha vida era um problema pelo modo de vida que eu levava. Porque eu queria ganhar dinheiro a todo custo. Eu queria me comparar ao meu marido na época, que era uma pessoa bem sucedida. Então, não por ele querer essa comparação, mas eu digo, ele ganha tanto, eu preciso ganhar tanto também. Poxa, a vida era uma disputa, né? Exatamente. E a vida não é sobre isso. Não é. Né? Então, quando você começa a correr atrás do dinheiro, o dinheiro ele começa a correr atrás de você. E outra coisa, esse dinheiro aqui, ele não compra a sua saúde. Não. Ele não vai comprar a sua saúde mental, ele não compra o seu cabelo que tá caindo. Isso. Ele não vai comprar a gastrite nervosa que você tá tendo. Entendeu? E quando eu tive esse burnout, eu disse, não, eu vou parar. Eu preciso parar. Então, hoje, quando eu percebo que eu tô saindo do eixo, eu digo, epa, volta pra cá. Volta, desacelera. Senta aqui, vamos fazer uma técnica de respiração, vamos fazer uma meditação, vamos tomar um chazinho para se acalmar. E isso aqui não tá valendo a pena. Então, hoje eu consigo ter esse filtro. Por quê? Eu aprendi na dor. Isso, viveu a situação. Quero ter um burnout novamente nunca mais. Deus me livre, é verdade, é horrível. Entendeu? Então, eu chego para minha cliente e digo, amiga,
olha aqui onde tu vai chegar. Uhum. Se tu for assim, não vai dar certo aqui. Então, vamos selecionar que caminho seguir para poder chegar no resultado desejado, sonhado, né? Aí minha mãe faz, minha filha, você tem que estudar para passar no concurso. Eita! Porque o concurso vai lhe trazer uma estabilidade. Um concurso vai fazer com que você viva mais tranquila. Aí eu digo, mãe, a minha avó falou essa semana, vai ter concurso da Polícia Federal. Eu falei, eu vou fazer o quê na Polícia Federal, vó? Isso. Pelo amor de Deus, olha pra mim. Eu vou fazer o quê na Polícia Fardada. Federal? Aí ela, minha filha, você precisa ter estabilidade. Eu digo, a mulher que nasceu empreendedora, ela não se torna empreendedora, ela é. Ela é empreendedora, tá na veia. Do mesmo jeito, a pessoa que nasceu acadêmica. É isso. A pessoa que nasceu para passar no Para concurso. estudar, é verdade. A gente nasceu empreendedora, então a gente tem que lidar com as dores e a delícia da carreira que a gente escolheu. Por quê? Não é porque você não comprou ainda um Tesla que você não é uma pessoa de sucesso. Isso. Sucesso pra mim é chegar em casa e ter meu filho com saúde. Isso. Sucesso é chegar no sábado, botar meu telefone no modo avião e brincar com ele. Uhum. Sucesso pra mim é poder, sei lá, fazer uma viagem. Isso. É poder levar ele num restaurante. Esse é o sucesso que eu quero. Isso. É um sucesso já que depois de muitas experiências é o sucesso que você entendeu que é o sucesso. Exatamente. Né? É eu olhar para uma cliente como a Poli, a Lídia Poliana, secretária, e dizer, poxa, que maravilha que eu fiz com essa mulher. Isso. Quanto eu contribuí positivamente para a vida dela, né? Quanto eu contribuí? É olhar para a Lavínia, quando eu comecei a trabalhar com a Lavínia, o Instagram dela era fechado. Olha a trajetória que a Lavínia pois é. criou até hoje. Muito disso se diz, eu digo também 50% é parte dela, porque ela acreditou no processo. Isso. Né? Então, assim, eu pegar uma empresa do zero e posicionar ele e dizer, beijo, não tem mais o que fazer aqui, eu saí dali com a sensação de dever cumprido. Isso, com certeza. Então, é muito relacionado a isso. O que é o sucesso para você? Isso. Né? O que é o sucesso para você? É uma boa pergunta para a gente deixar aqui, Exato. encerrando essa entrevista. O que é o sucesso para você? Porém, a nossa experiência, de uma forma geral, e cada uma com a sua experiência, né? Isso. Que cada um tem as suas particularidades, diz que precisa de equilíbrio. Com certeza. Né? Todo mundo precisa de dinheiro, mas também precisa de sossego. Com certeza. Né? O dinheiro não é garantia de sossego, porém, ele traz um certo sossego, né? Mas, assim, tem que ter um equilíbrio. Porque depois que a gente passa por algumas situações, e aí você pega todas as suas situações e coloca no seu trabalho, e você não vende só uma assessoria, você vende, você se vende. É para estar com a Carol, é um café com a Carol mesmo, né? Você vale a pena sentar com a Carol para conversar. É isso que a gente termina dizendo assim, vale a pena sentar com a Carol para conversar. Porque você tem uma visão geral, o título, o tema da entrevista. Eu adorei. É isso aí, né? A voz e a visão de Carol Carvalho. É você ter a voz e a visão da Carol. Não é só uma voz, uma visão de uma assessora, de uma mulher que conhece marketing, ou que já teve, ou que tem uma empresa de marketing, não. É a voz e a visão de uma mulher que tem uma trajetória de vida e que não se deixa, não se bloqueia para transmitir isso, né? Isso. E vai além. E aí ela lhe dá toda uma orientação e transforma mesmo, né? Sem fazer com que você perca a sua essência. É verdade. Isso faz toda a diferença e está difícil no mercado hoje. Hoje, no mundo que todo mundo ensina receitas prontas, né? Não há receita. É o mapa da montanha que você nunca subiu. Isso, né? Da montanha que você nunca subiu. Nunca subiu. É verdade. E receita pronta não é real. Exato. Não é real. Cada um tem a sua história. Tá aqui um exemplo, né? Carol, eu amei. Obrigada. Sentar com você aqui e compartilhar dessa história. Obrigada. Eu tenho certeza que não será, essa é a primeira, mas não será a única. Teremos várias entrevistas, vários momentos para conversar. Esse ponte do network. Isso, eu tenho certeza que esse evento, que esse novo produto seu é um produto de sucesso. Obrigada. Já é um produto de sucesso, né? Amém, Deus abençoe. Pelas pessoas que eu sei que você conhece, pelo seu círculo de trabalho e de amizade, mas também o Conecta Maceió. Encanta Maceió. Com a Amanda também, que é uma parceria enorme. Perfeito, é uma parceria que você... É outro evento que... Vamos falar agora para as mulheres que estão querendo começar do zero. Isso. Né? Vai entrar em contato. Tem Instagram já, o Encanta Maceió? Encanta Maceió. Bota lá no Instagram. Se você você sabe fazer um brigadeiro delicioso, mas você não sabe vender aquele brigadeiro, vai lá no Encanta Maceió, na edição do Vegel, que a gente vai ensinar todo o passo a passo de como você começar a vender e como você posicionar o seu pequeno negócio no
no âmbito local. E a internet é importante sobre isso. Ai, que legal, ótimo. E aí, na sequência, o Café com Carol, que quando você lançar, por favor, me avise, Isso, porque eu vou te preciso falar. repostar para todo mundo ficar sabendo Vou te falar. e aproveitar dessas oportunidades que são poucas. Verdade, Nívia. Ô, mulher, quando você não estiver por aqui, que você estiver para fora aí do estado, Eita! lembre de nós, viu, daqui, lembre da gente aqui em Maceió, tá certo? Menina, eu não esqueço não de ninguém. E outra coisa, eu não tenho a intenção de sair daqui até por conta da minha família, meu filho é pequeno. Mas assim, o nosso trabalho ele pode levar a gente para tantos lugares, Vai levar, né? vai levar, Ele isso pode com levar certeza. a gente para tantos lugares e a gente dizer assim, eu estou aqui porque eu sou capaz. Isso, né? eu construí. Eu construí isso Eu aqui. construí, É é verdade. interessante. O empoderamento ele começa dessa maneira. Isso. Você acreditando no que você construiu. Que você é capaz Né? e você é capaz. A gente tem que dizer isso, você é capaz. Obrigada, Não é isso? Lívia. Parabéns, Obrigada. mais uma vez. Muito obrigada por estar aqui conosco, né, no podcast. Obrigada pelo convite. Uma entrevista rica em informação, rica em conhecimento, rica em conhecer a pessoa, né, e trazer para cá essa realidade, essa humanidade, né, que a nossa vida ela é muito, como é que eu digo? Superficial. Superficial não, mas ela é muito, que você no instante pode quebrar, ela é muito sensível, Sensível. né, isso é uma Exato. coisa assim, poxa vida, pode se quebrar a qualquer momento e pode se refazer. Verdade. E você está aqui nos mostrando com a sua história, com a sua vida, que é possível se refazer e se refazer de uma forma grandiosa. Com certeza. Enxergo Carol Carvalho muito longe. Ah, muito Já obrigada. profetizo isso, Carol Amém, Carvalho, não aqui, amém. mas muito longe. Por isso que eu já digo logo, não esqueça de nós quando estiver mais Com distante certeza, jamais. aqui de Maceió. Parabéns, Jamais. Carol. Obrigada, Deus minha abençoe. querida. Amém. E, gente, a entrevista perfeita vai para o ar, já está amanhã no ar essa entrevista para nós. É isso Tudo aí. certo. Obrigada, gente. Sigam lá, carolcarvalho.assessoria e o @encanta Maceió. É isso aí.